Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios e Fantasmas. Quem fala aqui é a Ana Gabi. E hoje eu venho trazer um assunto que chocou o Reino Unido, dessa moça, por tudo que ela passou. Quando a gente às vezes foca só aqui no Brasil, mas não é só aqui no Brasil que existem esses monstros que parece que cada vez mais prolifera. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, seu comentário, de compartilhar com pessoas que se interessem em querer saber sobre o que acontece no nosso Brasil e no mundo correlacionado a casos tristes como esse. Toca a vinheta. Antes de mais nada, gostaria de dizer aqui para as pessoas que têm sensibilidade ao conteúdo, que possui cenas, vídeos e até mesmo o que eu escrevi, por mais sutil que seja, são casos aterrorizantes que perturbam algumas pessoas. Então, por gentileza, não sigam adiante. O nome da vítima é Sarah Everard e um policial em Londres planejou absolutamente tudo, desde o estupro, o assassinato e a queimar o seu corpo e fazer tudo o que ele fez. A Sarah foi abordada por esse policial às 9h34 da noite. Ela estava na casa de uma amiga, era um período de lockdown, período da Covid, onde alguns países, inclusive o Brasil, onde era proibido transitar em determinados horários, né? E ela estava saindo da casa dessa amiga dela, estava indo para a casa dela, e inclusive ela estava até no telefone, nas câmeras que eu vou colocando os vídeos aqui de segurança. Você vê ela no telefone conversando, ela ficou em torno de uns 15 minutos com ele falando. Esse policial, então, a aborda, perguntando o que ela estava fazendo na rua, uma vez que era lockdown. Ela explica, ele diz que ela não pode, e ele mesmo sem o carro, sem a viatura de polícia, sem o uniforme, ele mostra um documento, que é o distintivo dele, para ela, dizendo que ele é um policial, algema ela e a coloca dentro do carro. Foi a última vez que ela foi vista com vida. O corpo dela foi encontrado queimado muitos dias após em um bosque, próximo a Oxford. O nome do assassino é Wayne Cousins. Ele tinha 48 anos na época e atuava nessa profissão desde 2002. Lembrando que a fama dele, junto aos colegas de profissão em Londres, como policial, era que ele adorava ver pornografias brutas, cenas de sexos brutos, e que o apelido dele entre os colegas de profissão era estuprador. Antes do assassinato, ele viajou várias vezes de onde ele morava, que é um condado de Kent, até Londres. Ele também alugou um carro branco, que eu vou mostrar aqui para vocês, desse modelo, né, que está na foto, com essa placa exatamente aí, e comprou fitas selantes, fitas para colocar em carpete. Isso eu estou dizendo porque foi no depoimento dele, para que caso tivesse sangue, cabelo, ele trabalha na polícia, ele sabe toda a perícia que é feita. Às 7 da manhã, no dia 3 de março, ele terminou o turno dele, porque ele também fazia horas no consulado americano. Fez um turno de 12 horas e então se despediu de todos e foi embora. Pegou o carro dele, viajou até Kent para buscar o carro qual ele havia alugado. Ou seja, foi tudo arquitetado e planejado dias antes. Ele então começou a fazer o quê? Ele começou a rodar pela cidade em busca de uma vítima do sexo feminino que estivesse só,
foi o caso, infelizmente, dessa menina, porque seria mais fácil para ele abordar, convencer, segundo ele disse, nos relatos dele, e por ser um sexo frágil, por ele ser um homem grande, seria mais fácil para ele cometer todas as atrocidades que ele cometeu com essa moça. Bom, ele então buscou e encontrou a Sarah caminhando, como eu já disse, com o telefone, vindo pela rua da casa da amiga dela, indo para casa dele. Para casa dela, aliás. Colocou no carro, a levou embora. E no julgamento, ele disse que essa abordagem de prisão não era a primeira vez que ele fazia. Ele é né, um estupro em potencial. Então ele já tinha uma forma de agir. Porque ele não morava em Londres, ele morava a 100 quilômetros de lá. Então ele ia para lá para ficar fazendo essas rondas, né? Correlacionado a essa época da Covid-19, que ficou tudo muito vazio. Então para ele era muito mais fácil. Ele chegou então na cidade de Clapham por volta de 9h23 da noite. Sarah havia saído poucos minutos da casa da sua amiga. E ele então a aborda. Às 9h34, após abordá-la, com o seu carro, mostrando os documentos e tudo, ele leva ela então para Kent, que é a cidade onde ele mora, a 100 quilômetros de Londres. Às 11h43 da noite, ele leva ela para uma área rural. O que acontece? Ele estava com esse carro alugado, foi para Kent, que é a cidade onde ele mora. Lá ele troca de carro, ele pega o carro dele, eu vou mostrar aqui para vocês também. Ele estava com um carro branco, passou por um carro preto. E ela com ele. Eu espero que ninguém aqui julgue ela, né? Espero que não. Ela então entra nesse carro com ele. E aí ele a leva para essa área rural, aonde ele a estupra várias vezes, durante a noite e a madrugada inteira, e depois a assassinou. Nós acreditamos que o crime tenha ocorrido entre 11h53 da noite e faltando 3 minutos para 1 da manhã, meia-noite e 57. A investigação apontou que a Sarah foi morta por um estrangulamento do cinto que ele usava, do cinto da calça dele. Como que acharam ela? No dia seguinte, como ela estava conversando com o namorado no telefone, ali ela estava marcando um encontro com ele no dia seguinte. Só que no dia seguinte ela não apareceu. E o namorado, então, ligou para a polícia falando que ela havia sumido e que ela não atendia ao telefone de forma nenhuma. Conforme as buscas começaram a aumentar e ele trabalhando na polícia, o que ele fez então? Ele foi até Dover com o seu carro pessoal para retornar com o carro alugado, que foi utilizado no sequestro. As imagens mostram ele tranquilamente tomando café da manhã. É assim que eles atuam, é assim que eles fazem. Ele não é o primeiro e infelizmente não vai ser o último. Depois ele dirige até Sandwich em Kent. Só fica pior, né? É muito triste ver. Eu quando vou escrevendo esses textos, vou abrir aqui um adendo com vocês, eu fico imaginando, né? Que nesse exato momento, quantas pessoas não estão passando por isso? E as nossas leis, e as leis no mundo, e a polícia, e a política no Brasil, no mundo. Bom, vamos lá. Primeiro ele foi até Dover com o seu carro pessoal, né? Como eu já disse. Retornou, devolveu o carro alugado e tal, né? Para tentar, ele tem que contornar, porque ele está vendo que a mídia estava em cima disso. Imagens mostram ele tomando café da manhã, tranquilamente, sorridente, como eu mostro aqui no vídeo. E depois ele vai até Sandwich, em Kent, para jogar o celular dela num riacho, num rio que tem ali.
Às 11 horas da manhã do dia seguinte, claro, ele compra 5 litros de gasolina, como vocês vão ver, num posto de combustível. Lá é complicado, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, se você for comprar, pelo menos eu já passei por isso quando meu carro parou, eu pedi um galão de gasolina, nossa, tive que deixar RG, CPF, um monte de coisa, no posto qual eu fui. Mas pelos vídeos aqui a gente vê que é fácil, né? Lá nos Estados Unidos, um país seguro, você coloca ali, né? O militar ponto e simplesmente leva para fazer o que você quiser. Ele vai então até Rosewood, que é onde ele possui um terreno, e ele havia colocado o corpo dela dentro de uma geladeira, encheu aquela geladeira de gasolina e ateou fogo para que o corpo, né, realmente ficasse irreconhecido. No mesmo dia, ele ainda compra esses sacos plásticos que são, igual aqui no Brasil, né, que são feitos única e exclusivamente para produtos para serem reciclados, né? Ele pega os restos mortais dela, coloca ali dentro, vai no terreno dele e joga. E joga ali o que sobrou da menina no terreno dele. No dia seguinte, ele liga pro veterinário, tá a voz dele aí, ó, vocês vão ouvir o áudio, para marcar uma consulta, porque ele tá muito preocupado com o cachorro dele. Então ele marca uma consulta com um veterinário. Yeah, I was wondering if I could book my dog in for the vet. Depois, ele consegue voltar a uma vida normal, mas isso não é ele. Isso são todos eles que agem dessa forma. Os assassinos, os estupradores, né, pessoal aí, eles agem dessa forma, eles agem naturalmente. E nessa vida normal que ele leva, que ele volta a levar, ele inclusive leva a família dele para esse terreno. Lembra que eu falei que o terreno é dele? Ele leva a família lá para acampar, onde ele jogou os restos mortais da Sarah queimado, naquele chão. Ele leva a família dele ali para fazer um acampamento. No dia 9, a polícia consegue chegar até ele. E ele nega conhecer ela, nunca ouviu falar o nome, porque eles são assim também. Não sei quem é, nunca vi, não conheço, não isso, não aquilo. Aí, dependendo, né, do que acontece, aí, de repente, né, a memória deles começa a funcionar. Do you know Sarah? I don't know. Okay. Do you know where Sarah is? No. Ele inventou inúmeras histórias conforme ele ia sendo cercado, né? Cercado. They said, "You've done good." They threatened to take my family away from me. Ele começa a inventar um monte de história. Dentre elas, ele alega que ele foi ameaçado por uma gangue, porque ele era policial, né? Local, lá de Londres, porque ele havia saído com uma prostituta. Parece que ele não tinha dinheiro para pagar, uma coisa assim. Então a gangue que cuidava dessa prostituta local começou a ameaçar ele de morte. E aí, de repente, ele lembra que ele conheceu a Sarah, que ele a viu na rua, que ele realmente havia dado uma carona para ela. E aí, nessa carona, ele entrega para 3 caras encapuzados num carro preto, numa van preta, como forma de pagamento dele não ter pago a prostituta que os caras estavam ameaçando ele e a família dele. Enfim, dentre tantas histórias que eles contam, choram, né? Gritam, dizem que não fizeram nada, começam a chorar, e tem gente que acredita. Ele acaba sendo, então, preso. E na prisão, com ou pena de morte ou prisão perpétua, fala a verdade, porque nós vamos descobrir. Ele, então, fala a verdade e diz tudo o que ele fez com ela. Por fim, ele leva aí à prisão perpétua, um crime bárbaro numa cidade tão bonita. E não foi o primeiro dele. Ele já tinha, depois que ele foi preso, outras mulheres apareceram também. Essas, né, graças a Deus, não foram assassinadas. E ele estava solto, né, trabalhando dentro da polícia. Tivesse sido pego antes, a Sarah estaria viva. E assim como ele, quantos mais, né, não estão
por aí, por aqui, por lá. É isso. Até um próximo vídeo.